Ele sussurrou o nome como se dissesse uma oração. Jana. Lá fora, a chuva batia nas janelas em padrões que mais pareciam dedos contando um tempo que não voltaria. No relógio da biblioteca, os ponteiros marcavam sempre a mesma hora, a hora em que tudo mudou para Vashafu. E dentro daquela casa imensa, cada objeto repetia o ritual da lembrança. O colar em uma caixa forrada de veludo, a pintura com as cores que só ela gostava, a pequena garrafa de perfume que nunca era aberta. E ele, Su, movia-se pela casa como quem tenta limpar uma mancha de óleo de um tapete que parece infinito. Fazia o trabalho, acendia velas, preparava o chá, controlava a agenda das funerais íntimas que se estendiam por anos. Vasha estava ali, sentado num sofá de couro preto, as mãos em conchas, os olhos vazios. Parecia autor de decisões implacáveis no mundo dos negócios, mas diante daquela memória, a única que ele mantinha com devoção, tornava-se um homem pequeno, que sabia as letras de um único poema e repetia-as até o fim de tudo. A cada aniversário da morte de Jana Yun, seu rosto mudava, uma mistura de adoração e ódio, como se luto e veneração fossem a mesma moeda. E ele, sua esposa, vivia na borda desse pedestal invertido. Era tão dedicada que aos olhos de muitos parecia uma segunda Jana. Cuidava da consolidação das empresas, segurava as pontas nas reuniões familiares, lembrava de acender o incenso no quarto que jamais era realmente dela. Só que Vasha não via ele. Ele via o branco do vazio que Jana deixou. E onde ele oferecia afeto, ele via uma tentativa teatral de ocupar um lugar que não poderia ser tomado. Para ele, e ele era uma substituta, e a palavra sobrava como um açoite. Do lado de fora daquele emaranhado de poder, a cidade fervilhava com versões diferentes daquela mesma história. Jornais traziam fotos de uma festa, manchetes sussurravam que a família Fu vinha experimentando um luto público permanente. Mesas de opinião perguntavam se um homem tão influente poderia viver preso a uma mulher que já não caminhava entre os vivos. O que os colonistas não sabiam ou fingiam não saber era que a dor de Vasha era um tempo próprio, um calendário pessoal que as outras pessoas não podiam reorganizar. Se você quer entender até onde a obsessão pode levar alguém, fica comigo até o próximo capítulo. A cerimônia era, ao mesmo tempo, um rito e uma batalha política. Convidados chegavam com seus melhores sorrisos, alguns com olhares calculados, prontos para medir o saldo que a família Fu carregava. Havia entre as tonalidades do preto e do cinza um jogo de alianças, as famílias Yun e Jiang, as cabeças das corporações que orbitavam o nome Fu. Qiana Yun observava a tudo e a todos com um sorriso que não tocava os olhos. Era preciso olhar para ela apenas um segundo para entender que sorrisos assim são utilizados como ferramentas, e que ela os manejava com perícia. Qiana aproximou-se de Vasha como se fosse uma sombra de Jana. Passos precisos, voz doce demais. Vasha, disse com boa educação fria, hoje lembramos dela juntos. Vasha inclinou o corpo, um gesto quase automático de respeito. Mas havia na curvatura de sua testa um espaço que ninguém naquele salão conseguia atravessar. Qiana manteve o sorriso. Sua esposa... Os olhos de Vasha encontraram Yale. A cena formou-se numa fração de segundo. Yale acendendo incenso, as mãos trêmulas, o rosto íntegro. Havia uma pequena falha na sua fala, um som que Qiana captou com a precisão de uma lâmina. Está cuidando de tudo. Uma devoção exemplar. Qiana fez uma pausa longa demais, e a pausa foi vista por todos como um recado. Quando a cerimônia acabou, correu o sussurro que sempre corria em eventos desse naipe. A família que perde e não deixa a perda descansar, vira presa fácil para outros que desejam tomar algo que ainda não foi recusado. No andar de baixo, nas sombras do laboratório Fu, onde o cheiro de metal novo e óleo perfumava o ar, o professor Lou observava números e esquemas com a mesma reverência com que Vasha olhava para o colar. O professor Lou era o homem que transformava sonhos éticos em máquinas práticas. Seus cabelos arremessavam-se de forma desordenada e havia uma caneca com café frio ao lado de uma mesa cheia de protótipos. Ao centro, uma cápsula pequena, mais parecida com um sofá reclinável do que com qualquer coisa que encontráramos nos livros de física. Chamem de o que quiserem, dizia Lou em reuniões fechadas.
Este é o protótipo que abre uma porta entre este mundo e outro que é nosso gêmeo. Um universo paralelo, onde o passado tem versões que seguem caminhos diferentes. Não é viagem no tempo clássica, não é apagar o que aconteceu, é uma conexão para observar e, com complexidade, enviar um corpo em direção a uma variação. As condições são arriscadas. Sem o link button aprimorado, a viagem é, por definição, sem retorno. Só com um retorno garantido, mediante um link, a pessoa poderia regressar. E mesmo assim, cada ato lá cria uma linha divergente. Não há voltar e consertar sem pagar algo. A explicação de Lu era técnica, mas o público de executivos que o ouvia só via aquilo como uma possibilidade, uma última chance de recuperar o que sentimentos perderam. Para alguns, ciência era um bilhete de loteria, para outros, era um instrumento de poder. Yale tinha escutado as explicações, tinha visto a máquina em ação em testes menores, pequenos objetos sendo enviados, pequenos ecos retornando em sensores. Não havia ainda um link estável. Você entende que isso pode ser perigoso, disse ela uma vez ao professor. Não quero aventuras ilógicas, quero que esses recursos sejam éticos. E ali estava o nó. Recursos, poder. O que para Lu era quase uma equação, para a família Fu era um bem tangível, que podia comprar testadores melhores, seguranças mais atentos e, se necessário, silenciar críticos. No cerne de tudo havia o link button, um pequeno dispositivo, uma peça metálica do tamanho da palma da mão que funcionava como chave entre um corpo e o retorno. Sem ele, qualquer ser humano que atravessasse a cápsula entraria num trajeto sem volta. Com ele e com uma modulação correta, a volta era possível, mas somente para a mesma estação de origem, e o preço, incluindo divergência de universo, permanecia. O botão era o segredo mais seguro da família Fu. Guardado num cofre, vigiado por sistemas biométricos, era a promessa e a ameaça. Kiana viu naquela máquina as etapas para manipular destinos. Para ela, Jana era uma moeda de honra a ser defendida, e Yale uma contenda. Não era apenas ciúme, era política. Kiana acreditava que havia honra a ser preservada, e que a memória de sua irmã deveria ser mantida intocada, não diluída por substitutos. Houve, naquela noite, um jantar íntimo em que o Conselho Administrativo discutiu assuntos que os jornais tentavam decifrar em manchetes. Vacha falou pouco, mas quando o fez, sua voz reverberou em despachos frios de comando. O legado é uma linha. Não permitiremos que ela seja apagada. Do lado de fora, repórteres ouviam fragmentos, e a imprensa começou a medir o tempo até que um escândalo real explodisse. Yale sentia o peso. Tinham casado por conveniência, por proteção mútua e por necessidade de imagens que não combatessem a solidão de nenhum dos dois. No entanto, enquanto Yale vê nisso uma forma de cumplicidade, Vacha via uma impossibilidade. Em suas conversas privadas, ele ainda traçava memórias com Jana como quem descreve um território sagrado. Ela me entendeu antes que eu mesmo me entendesse. Yale tentava alcançar com palavras gestos práticos, preparar um encontro com o conselho, levar café às 8, cuidar da mãe de Vacha quando a idade apertava. Nada tocava a ferida da memória. As tensões escalavam. Em público, Vacha a si mesmo manteve um decoro ríspido. Em privado, sua frieza transformava-se em punhos. Em um jantar, diante de alguns advogados e membros das famílias Yun e Zhang, ele fez um gesto, uma frase curta, que denunciou sua disposição. Precisamos garantir que as linhas de memória não sejam contaminadas com banalidades. Kiana riu por trás de um cálice. E como pensa fazer isso? Cremando livros? Pendurando avisos na parede? Não, disse Vacha com calma glacial. Não queimamos a memória. Reafirmamos. A memória pertence a quem a viveu. As palavras eram uma blindagem contra o movimento do mundo. Se Jana pertencia a ele em espírito, então ninguém mais poderia tocá-la. Yale, sentada à mesa, ouviu aquilo como uma sentença. Não havia naquilo sequer uma sombra de ternura. Dias depois, um incidente pequeno parecia não importar para o mundo exterior, mas para a Casa Fu era um terremoto. Um assistente do laboratório, jovem, ansioso, com nome de menino que ainda tentava se provar, desapareceu durante um teste noturno. Ninguém reclamou de imediato porque muitos supunham que ele tivesse ido embora. Mas o desaparecimento veio junto com uma leitura estranha. Alguns sensores registraram um eco, uma presença que não fora prevista. O diário do assistente, encontrado em sua mesa, continha rabiscos. Via, mas ela estava outra. Não era a mesma.
Senti o ar mudar. Se eu voltar, será seguro. O link é... A frase terminava sem ponto. Os boatos correram como chamas em palha seca. A ideia de alguém que voltou ou de alguém sumido atravessou a cidade como um aviso. A máquina existia e sua operação tinha consequências que ninguém fora capaz de antecipar totalmente. Alguns juravam que o assistente tinha sido punido por brincar de Deus. Outros murmuravam que o próprio Vacha ordenara que algo fosse feito com ele por ter desrespeitado regras sacramentais. Yale, que havia lido o diário antes que as autoridades o recolhessem, sentiu o frio de ter uma nova peça no tabuleiro. Se havia um aparelho que conectava mundos, aqueles mundos poderiam oferecer alternativas para o drama que corroía sua casa. Mas em Yale havia também um passado que ela mantinha trancado, fragmentos que ninguém suspeitava. Em noites insônias, ela achava-se perguntando se, em outra linha, ela própria fora alguém diferente. Se em outra vida, talvez tivesse sido a que era amada sem reservas. Era uma pergunta secreta, e que, se descoberta, poderia ser usada como arma. O desaparecimento do assistente levou a uma investigação interna. O laboratório fechou suas portas por 3 dias. Professores e membros do conselho falaram em contratempos técnicos, falhas humanas, aranhas burocráticas. A imprensa, faminta por um fio de escândalo, sugeriu histórias extravagantes, viagens, retornos, fantasmas científicos. Vacha manteve silêncio público, mas em privado suas palavras eram cortantes. Se alguém ousar brincar com o passado, encontrarei quem fez isso, disse, com a voz que, quando se tornava afiada, perfurava até os mais resistentes. Kiana viu no episódio uma oportunidade. Ela começou a semear versões, que Yale poderia ter interesse em manipular a máquina, que talvez, de alguma forma, Yale fora uma de muitas candidatas a ocupar o lugar de Jana. Era um rumor sutil, mas venenoso, a ideia de que Yale tivesse conhecimentos ocultos ou aliados secretos no laboratório. Alguns abraçaram a teoria, outros apenas observavam com desdém. No centro daquela teia, Vashel Jung, um homem com sorriso aberto e olhos que pulavam de curiosidade, aproximou-se de Yale com gestos que podiam ser interpretados como sincera amizade. Vashel não era um inimigo claro. Ele era um homem que conhecia o vazio de ser secundário e que talvez via em Yale a oportunidade de outra vida. Sua presença irritava Vacha, porque representava aquilo que Vacha não podia aceitar, a imaginação de um vínculo que não fosse com Jana. Se Yale pudesse achar conforto em outro, isso significaria que o vazio de Jana poderia ser preenchido por pessoa viva, e isso era incapaz de ser tolerado. O debate público sobre o protótipo e o desaparecimento do assistente transformou-se em alimento para famílias que disputavam respeito e honra. A reputação de Vacha começou a vacilar em círculos que antes lhe pertenciam sem discussão. Investidores observavam, e a mídia sondava. Em jantares fechados, conselheiros sondavam as possibilidades legais. Era o momento em que o poder, ao invés de poente, começava a mostrar rachaduras. Yale seguia seu cotidiano com dedos que não tremiam na frente de estranhos, mas que apertavam loucamente quando voltava ao quarto memorial. Ela guardava cartas que Diana escrevera, pedacinhos de poemas que Vacha declamara, e também pequenos segredos que só a casa sabia, fotos que ninguém mais tinha visto, bilhetes rasgados, uma receita de sopa que Diana amava. Yale escondia aqueles objetos com o cuidado de quem protege uma ferida para que não infeccione. Era um gesto de respeito, não de usurpação, e ainda assim, para a opinião pública fomentada por Kiana, era a prova de culpa. Em uma noite, Vacha encontrou Yale em frente ao grande espelho do quarto de visitas, segurando o colar. Ele se aproximou sem barulho. "Por que você ainda mexe nesses objetos?" perguntou, e a pergunta era menos sobre posse e mais sobre acusação. Yale virou-se, olhos vermelhos de sono. "Por que você não me pede gostar do presente? Eu cuido por respeito." "Respeito é diferente de ocupação", disse Vacha com frieza. "Há coisas que são intocáveis." "Ela morreu", retrucou Yale. "Vacha, ela morreu." Eu não posso exigir que você me ame como ela. Só não posso viver em lanceiros constantes. Houve um silêncio que não precisou de testemunhas. Vacha puxou o colar das mãos dela. Não foi um ato violento. Foi um gesto possessivo, como se quisesse transferir a própria memória através do toque. Yali deixou que tivéssemos o colar. Ela sabia que resistir naquele ponto era inútil. Na manhã seguinte, um clamor novo rasgou as notícias. Alguém dizia ter visto em um vídeo amador algo estranho no laboratório. Uma luz azul, um som agudo que lembrava sinos metálicos e depois o vazio. O vídeo era embaçado, a gravação tremia. Para fãs de conspirações era sinal de paranormalidade.
Para especialistas, uma falha nos sensores. Mas para a família Fu foi uma bomba. Vasha não conseguiu controlar a descarga que percorreu seus nervos. Lembranças de Jana dispararam no cérebro como cartuchos de armas. Ele fechou os punhos tão forte que as juntas ficaram brancas. Em silêncio, pegou o lenço que Jana uma vez usara e deixou-o sobre a almofada do sofá, como se aquele gesto o mantivesse ancorado. E Ali, que assistira à cena, não falou. Não houve palavras que pudessem desfazer o nó que os prendia. Mais tarde, ao pôr do sol, alguém tocou a campainha do memorial. Um envelope pálido, sem remetente, com uma única linha escrita à mão. Ela não aceita substitutos. Vasha segurou a nota com os dedos que tremiam e sorriu de um modo que não era sorriso. Sorriu como alguém que confirma uma profecia. E Ali olhou para o rosto dele e viu pela primeira vez uma fissura profunda que não se limitava à frieza. Era algo que se aproximava do desespero. Os dias seguintes foram um acúmulo de pequenas agonias. Vasha começou a frequentar mais o laboratório. Lu o recebia com cautela, um misto de receio científico e lealdade contratual. Os testes precisam de ordem, dizia Lu, não de teatro. Não vem para a ciência com moralismos, replicou Vasha, com uma rispidez. Traga resultados. Os testes prosseguiam sob a vigia de câmeras e seguranças. O link button permanecia guardado. Havia uma sensação no ar de que algo poderia ser tirado de um instante para outro. Um guardanapo, um fio de cabelo, um nome. Pessoas começaram a sussurrar que, se alguém conseguisse enviar de volta uma versão de Jana de algum universo paralelo, seria um triunfo, e que com isso, o doloroso cos do passado poderia de alguma forma ser trocado por uma realidade arrumada. Mas Lu repetia como um mantra que queria calar a esperança. Não confunda a alternativa com reparação. Kiana seguia costurando alianças. Ela pediu a um contato que plantasse nos jornais pequenas matérias sobre substituições emocionais, sobre como certas famílias antes grandiosas iriam se recompor. Era uma guerra sutil, mas eficaz. Vasha, por sua vez, reduzia seu vínculo com Yali e o transferia para uma peregrinação noturna pela casa de memórias. Ele passava horas no quarto de Jana, ouvindo gravações onde a voz dela recitava algo íntimo que só os dois sabiam. A cada reprodução, ele se convencia de que Jana estava mais perto e que, de alguma maneira, o tempo poderia ser contido. Num desses passeios pela noite, Vasha deu um passo que para alguns foi apenas um gesto estúpido e para outros o começo do abismo. Ele entrou no laboratório após o expediente. As luzes estavam baixas. A cápsula parecia um animal dormindo. Ao redor, sensores vibravam em murmúrios eletrônicos. Vasha aproximou-se da parede onde, em um quadro de segurança, rodava o fluxo de imagens do dia. No canto da tela, como se fosse um insistente inseto eletrônico, havia o reflexo de algo. Uma peça metálica com formas conhecidas, mais pequena do que imaginara. Seu pulso acelerou. Senhor Vasha, disse uma voz atrás dele. Era Lu, que aparecera sem barulho. Você não deveria estar aqui agora. Eu vim ver onde guardam o que salva, respondeu Vasha. Onde guardam o botão? Lu suspirou. Você sabe do risco. Se eu for o salvador de verdade, murmurou Vasha, não posso mais contar com a paciência de laboratórios que temem a história. Lu olhou para ele como se observasse um homem que começara a perder o entendimento do que era justo. A ciência não foi feita para ser uma arma de vingança. As palavras saíram, mas não tocaram. Vasha olhou uma última vez para a cápsula e acendeu o fósforo de uma loucura que ainda não havia explodido. Havia entre os olhos dele uma chama que os olhos de muitas pessoas confundiriam com amor, mas que, em verdade, era possessividade. Era uma vontade de possuir aquilo que não se podia perturbar. E então, uma notícia correu. Um funcionário do laboratório desaparecera durante uma sessão. As imagens das câmeras mostraram um clarão, um som alto e depois, silêncio. O painel de sensores registrou uma queda de energia que ninguém conseguira explicar. O link button estava intacto no cofre, mas o relatório técnico era frio. Evento anômalo. Lu guardou a ficha sob um olhar que queria o esquecimento. Na manhã seguinte, quando a família reuniu-se para enfrentar mais um dia de perguntas, Vasha caminhou até a sala onde o colar de Jana repousava e, num gesto que parecia uma sentença, falou: quem tocar no que é dela, morrerá para mim. As palavras atravessaram a casa.
Yali ouviu e sentiu um tremor. Era uma ameaça velada. Era também uma promessa de incêndio. Pessoas saíram em pressa. A cidade pegou o rumor e fez o rumor maior. Naquele mesmo dia, um pequeno papel apareceu sob a porta do escritório de Vasha. Uma lista de nomes. Kiana, Vashel, Lu e, ao fim, um único nome riscado, como se tivesse sido removido do mundo por um ato que ninguém poderia prever. Yali pegou o papel antes que Vasha visse. Seus dedos tremeram. Haviam muitos perigos naquela teia, mas o maior deles agora parecia ser a mente que o poder arruinara. À medida que a primeira parte dessa história se desenrolava, havia sinais de que o colapso se aproximava, cada vez mais próximo. Vasha começava a perder o ritmo. Ele confundia rostos em relances, buscava a voz de Jana em gravações que apenas repetiam banalidades, e quando não encontrava consolo, recorreu a gestos mais extremos, confrontos frios com assessores, repreensões públicas a Yale, ordens que pareciam saídas de um homem em guerra com o próprio tempo. No final de tarde, quando a chuva voltou a bater na casa com força, Vasha entrou no quarto de Jana e encontrou algo que não era planejado por nenhum dos lados. A travessa onde o colar ficava estava vazia. O cofre onde o link button repousava mostrava sinais de arrombamento, um risco tênue, quase invisível. O coração de Vasha saiu do peito como se alguém o puxasse por uma corda. Ele segurou o ar. E Yale veio correndo do corredor, a face branca como papel. "O que aconteceu?" perguntou, e a pergunta foi tanto medo quanto súplica. Vasha ergueu os olhos, e pela primeira vez havia nele algo que ultrapassava o poder. Há nele a desordem de um homem que percebe que perdeu o controle sobre o que mais prezava. "Alguém tocou no que é dela", disse, e a palavra trouxe com ela a promessa de um ato que poderia mudar tudo. Outra viagem, um confronto, um erro. E se quem tocou no que era dela tivesse voltado para um mundo que não era o mesmo? E se Jana, ou uma sombra dela, existisse agora em algum lugar paralelo, à espera de um retorno que não seria fácil? Vasha fechou os punhos. A casa tremia em torno deles, e a chuva no lado de fora parecia por um instante um tambor de guerra. Naquele ponto, a história deixou o leitor no limiar do gesto que mudaria tudo. A sensação de que linhas seriam cruzadas, que a máquina não era mais teoria, mas uma presença capaz de alterar destinos, e que Vasha, movido pela miopia do poder e pela obcecada miséria do amor que não se cura, caminhava para um lugar de onde provavelmente não haveria retorno. A cidade a escutava, e o relógio, no quarto da memória, continuava a marcar a hora em que o tempo havia parado. O relógio no quarto da memória continuou marcando a mesma hora, como se quisesse provar que o tempo ali fora suspenso para sempre. Fora dali, porém, o mundo seguia em compasso de quase ruptura. O cofre vazio, o risco quase imperceptível na porta do armário, o bilhete anônimo. Tudo aquilo reverberou como estilhaços. A polícia técnica veio, fez perguntas, levou fotos e deixou na casa uma sensação de patrulha constante. Repórteres plantados em esquinas aguardavam por ruídos. Inimigos em potencial farejavam por fendas. Aliados fingiam calma para não se queimar. Vasha passou o dia sem dormir. Suas caminhadas noturnas pelo corredor das memórias tornaram-se peregrinações obsessivas. As gravações de Jana, reproduzidas em alto-falantes que ele mandara instalar no quarto, ficavam repetindo frases que agora soavam como orações quebradas. Ele respondia nelas em voz baixa, como se conversasse com algo que não podia mais responder. Aquilo o mantinha alerta, aquilo também o consumia. E ele observava tudo de um ponto que ninguém via como importante. A cozinha pequena na ala de serviço, onde ela tomava chá antes de abrir as janelas para permitir o ar pesado da casa correr. Ali, sozinha, ela permitia que a dor e a raiva se transformassem em cálculo. Não era ódio vazio, era a necessidade de sobreviver. Cuidados práticos, telefonemas delicados aos advogados, confidências a Vashel que começara a se aproximar com mais firmeza. Vashel não era só consolação, ele era uma possibilidade. Não a contraposição de Jana, mas um desenho novo, que ele, com medo e cautela, começava a esboçar. As teorias se multiplicavam. Para alguns tinha sido um roubo simples, oportunista. Para outros, um ato político. Kiana buscava preservar a memória da irmã a qualquer custo.
Kiana, por sua vez, manteve os movimentos calculados. Em público, manteve a pose arrebatada pela perda. Em privado, costurava contatos, pressionava executivos, plantava notas anônimas em colunas sociais. Havia nela a convicção de que qualquer intervenção que sujasse a memória de Jana seria traição. Mas a convicção não justificava crime, e Kiana desconhecia até que ponto o tecido da família Fu já estava em brasas. Na noite em que anunciaram que haveria uma conferência de imprensa para esclarecer os dados do laboratório, o salão do conselho apareceu tomado por câmeras. Advogados sussurravam termos legais, assessores buscavam frases que acalmassem o mercado. Vachel subiu ao palco com a compostura de um homem que sempre controlava cenários. Porém, quando as perguntas tocaram a questão pessoal, se ele usaria o projeto para corrigir a perda, a voz dele falhou em cadência e assumiu um tom que nenhum porta-voz aprenderia a manejar. Não existe conserto, disse ele, num primeiro momento. Depois, com o olhar atravessando os jornalistas, murmurou: existe justiça de memória. As palavras caíram pesadas. Alguns balancesas na plateia sentiram o gosto metálico da promessa de guerra. Kiana observou com uma serenidade que não era natural. Ela contemplava a potencialidade do colapso, medindo o preço que pagar se tornaria necessário. Enquanto o ruído público crescia, Vachel Jung tornava-se figura mais frequente na casa Fu. Seus encontros com Yale começaram discretos, jantares onde conversavam sobre coisas pequenas, e transformaram-se em confidências. Ele contava histórias de sua infância, pequenos fracassos, maneiras de escapar dos holofotes. E ele, que sempre se achara prisioneira de uma imagem, reconheceu nele uma curiosidade genuína, e por isso passou a confiar. Essa aproximação alimentou, sem surpresa, as fofocas que Kiana plantava. Vachel é a aplicativa de preencher o que Jana deixou vazio, insinuava ela a aliados. No laboratório, as investigações corriam. O professor Luo, que preferira a ciência à política, era cada dia menos capaz de controlar a mistura explosiva de vaidade corporativa e dor humana que habitava o seu projeto. Ele tinha, de fato, razões científicas para temer o uso imprudente. O protótipo, embora funcional em demonstrativos pequenos, não estava pronto para um envio humano. Mesmo assim, manifestações de desejo por parte de investidores e de um homem que havia transformado seu luto em obsessão criavam uma tensão que Luo não sabia conter. Se fizermos uma missão controlada, os riscos serão medidos, argumentou um dos conselheiros. Se não o fizermos, alguém o fará por conta própria, respondeu outro. E foi essa frase, lançada como um aviso, que escancarou uma verdade. Os recursos da família compravam testes, mas não compravam a contenção da vontade humana. O roubo do Link Button não era apenas um crime, era um paradigma que expunha o que o dinheiro, a memória e a moral podiam provocar quando se chocavam. A investigação interna apontava pistas contraditórias, pegadas sem correspondência, imagens borradas de câmeras que pela primeira vez haviam falhado e um bilhete com letras apressadas, uma linha que dizia apenas: retire o que resta dela. A autoria do bilhete tornou-se uma moeda de acusações. Kiana foi acusada por alguns de ter contratado um larápio moral. Kiana, por sua vez, acusou Yale de ter vazado informações em um ato de desespero. Cada nova hipótese alimentava o fogo. Yale recebeu ameaças. Cartas com frases cortantes chegaram à mesa da governanta, com sombras que não eram apenas palavras, mas intenções claras. Em baile de máscaras para angariação de fundos, onde a alta sociedade se mostrava disposta a não tomar posicionamento público, alguém derramou tinta preta sobre uma tapeçaria no corredor do memorial, um gesto que se interpretou como obscenidade simbólica contra a memória de Jana. A polícia registrou o caso e a sensação de perseguição ganhou contornos reais. Vacha, cada vez mais isolado, delegava ao silêncio seus planos. À noite, certa vez, Yale o encontrou de pé diante da janela do quarto de Jana, a mão apertada em torno de uma faca pequena que fora usada na cozinha para abrir envelopes. Não era uma faca de ameaça pública. A presença do metal nas mãos de um homem à beira do colapso era porém suficiente para acender alarmes. Não toque nisso, disse Yale, com voz que misturava medo e súplica. Os olhos de Vacha a fitaram com um brilho que era quase infantil. Eu não quero que ninguém toque no que é dela. Você está falando como se ela ainda estivesse aqui, respondeu ela. Vacha,
Isso vai te destruir. Ele riu, um som curto, e pôs a faca na mesa. Nada que não esteja quebrado já me destruiu, Yale. A cena foi testemunha de algo que logo seria relatado por advogados e psicólogos. Um homem que ameaçava com gesto simbólico, um aviso que ela também um arremesso de culpa para o mundo. Yale, prudente, gravou aquela conversa no celular, uma precaução que lhe aconselhara a si mesma. Não era só medo pelo que poderia acontecer, era proteção documental em relação ao que, eventualmente, teria que enfrentar judicialmente. A tensão explodiu em um evento social que se tornou um palco. Um jantar beneficente, organizado para arrecadar fundos para a pesquisa, chamada de Memória em Ciência por alguns, reuniu as famílias Yun, Jung, Fu, autoridades e a imprensa. Qiana compareceu com um vestido impecável, um sorriso calibrado. Vachel chegou com traje claro, a mão que tremia levemente quando tocava o braço de Yale. Diante de candelabros e canapés, decisões corporativas seriam tomadas. No entanto, acabou sendo uma noite de humilhações, chantagens e revelações públicas. No meio do jantar, uma jornalista ousou perguntar, em voz que a sala ouviu como se fosse lançada por um nervo exposto, se Vacha pretendia utilizar o protótipo. A resposta automática do CEO foi evasiva, mas foi a fala de Qiana logo depois que quebrou qualquer cena de delicadeza. Ela sugeriu com voz baixa de veneno que a esposa de Vacha talvez soubesse mais do laboratório do que devia. Insinuou que Yale fora em algum momento a candidata a substituir Diana, um eufemismo que muitos ali entenderam como acusação de usurpação. Houve um silêncio atordoante, e Yale, acuada, sentiu o olhar dos convidados como punhos. Ela tentou responder com dignidade e afirmou que seu único interesse fora sempre a estabilidade da família. Vachel ergueu-se para defendê-la. Sua fala foi simples, sem o requinte que os presentes esperavam. Yale honra o que ama e o que perde. Não a reduza a rumor. A fala de Vachel foi recebida com um aplauso tímido, porém Qiana não recuou. Em seguida, em um movimento calculado para inflamar ainda mais, trouxe à mesa um envelope que dizia ter uma cópia de um diário, uma versão supostamente escrita por Diana, onde havia uma frase que sugeria repulsa por pessoas que tentam substituir. A carta, exibida como prova, era possivelmente verdadeira, possivelmente plantada. O estrago foi imediato. O noivado de Vachel, que alguns boatos diziam estar em negociação com outra família, sofreu abalos. O mundo corporativo, que precisa de aparências de ordem, recuou. Do lado de fora do salão, câmeras captaram a cena que viralizou. Vacha se levantando, empalidecendo, avançando em direção a Qiana. E ele erguendo as mãos entre os dois para impedir. Vachel segurando a garganta de raiva, que antes continha palavras de afeto. Jornais do dia seguinte foram cruéis. Fotografias em que Yale parecia uma sombra atrás de Vacha. Manchetes que perguntavam se o homem poderoso se tornara um carrasco da memória. Colunistas que pediam por exemplos. A reputação, como a pele humana, mostrou o primeiro sinal de esfolhamento. Horas depois, na saída do evento, ocorreu o que todos temiam. Um vídeo amador mostrou Vacha, no corredor de estacionamento, sacando uma faca e amedrontando um corretor que ele acreditava ter plantado as perguntas. A gravação, ruidosa e tremida, registrou o chefe de um império deixando-se dominar por algo primitivo, o medo de perder o que idealizara. A polícia foi chamada, testemunhas relataram a cena, a imprensa repetiu a imagem até que a cidade inteira a tivesse em loop. O incidente com a faca teve consequências legais rápidas. Um processo foi aberto por perturbação da ordem pública e um inquérito preliminar indicou medidas protetivas. O conselho da empresa, até então silencioso, convocou reunião de emergência. Investidores exigiram sinais de contenção. O mercado, sensível a escândalos, ribombou com a queda de ações. Vacha foi aconselhado a se afastar temporariamente de suas funções executivas. Em público, ele aceitou com a mesma frieza com que assumira sua autoridade. Em privado, contudo, algo nele mudou de modo mais profundo. A pessoa que respondia com ordens foi corroída pela urgência do retorno.
A pessoa que precisava acertar contas como um passado idealizado tornou-se uma presença que parecia não pertencer nem ao presente nem ao futuro. Foi então que se descobriu o que tantas horas sem dormir haviam alimentado. O link button, que estava pensado para nunca sair do cofre, fora levado. O cofre apresentava sinais sutis de arrombamento técnico, como se alguém soubesse exatamente onde tocar. A notícia incendiou o que restava de paciência da polícia e da família. A busca pelo artefato transformou-se em caça circular. Lowe deu entrevistas que soavam como súplicas. Não usem isso como escapatória. Não é uma passagem para redenção. É um experimento que precisa de responsabilidade. No entanto, responsabilidade tinha perdido seu lugar diante de desejos. Em uma madrugada chuvosa, quando a casa estava tomada de seguranças e um silêncio pesado, Yale recebeu uma mensagem anônima. Se você quer que ele pare, traga o colar para o laboratório. A mensagem era direta, e o tom era condição, não sugestão. Yale, que conhecia o peso do objeto e também entendia que aquele pedido implicava em risco, passou a noite considerando o que fazer. Era uma armadilha? Um teste de lealdade? Havia naquele pedido tanto a possibilidade de paz quanto o risco de maior divisão. Ela decidiu ir ao laboratório. Vasha insistiu em acompanhá-la. Na entrada, câmeras os filmaram como 2 intrusos diplomáticos. Lowe os recebeu com uma expressão que misturava reprovação e alívio. Ao vê-los, pensou que um diálogo poderia evitar a tragédia. No entanto, a conversa no laboratório tomou um rumo que ninguém ali poderia prever. Ao ver o colar na palma da mão de Yale, Vasha entrou no espaço com passo curto. Os olhos dele tremeram. A presença de Vasha na sala foi magnética, fez com que sensores e técnicos recuassem. Ele pegou a peça com dedos que tremiam. "Devolva", disse ele. Não era uma ordem, era um suplicar que soava como um decreto. Lowe o segurou pelo braço, pedindo que se acalmasse. Vasha, sem pensar, empurrou-o. O gesto foi pequeno, porém público. O CEO empurrando o pesquisador que provara ser a ponte entre o possível e o proibido. Nesse ponto, a polícia recebeu uma chamada anônima. Alguém relatava que o CEO parecia descontrolado e que poderia causar dano. Antes que pudessem chegar, Vasha puxou a faca, não para ferir, mas para empunhar como símbolo de sua determinação. Ele a segurou perto do peito. "Agora escolham", disse, num tom que dividia a sala como a borda de um precipício. "Escolham entre o que é real e o que é lembrado. Quem tocar no que é dela, eu juro que eu..." A frase se perdeu no meio do ruído que se formou, quando dessa vez as portas do laboratório se abriram e policiais entraram por demanda do conselho. A cena foi registrada, transmitida e repetida. Vasha foi detido, não sem resistência. Ele se entregou quase como se quisesse ser o mártir de sua própria crença, preso por ameaça e perturbação, algemado por ter transformado a dor em instrumento de coação. Yale observou tudo como quem vê um espólio em ruínas, e Vasha ficou ao seu lado como quem acompanha um testemunho. A prisão de Vasha foi o primeiro debate público sobre doença mental e responsabilidade corporativa. Psicólogos consultados em programas noturnos falaram de luto patológico, de transtorno de personalidade alimentado por poder. A família Fu teve sua estrutura sacudida, medidas administrativas foram adotadas, e Vasha encontrou um desafio que nenhuma aquisição ou fusão poderia resolver. Contudo, os minutos de aparente ordem trouxeram uma descoberta assustadora. O link button permanecia desaparecido. Enquanto Vasha estava detido, Lowe, pressionado, confessou que havia autorização para um envio controlado que fora abortado quando os sensores do protótipo detectaram uma variação anômala. O envio abortado, no entanto, deixava uma possibilidade. O botão poderia ter sido levado por alguém que entendia os mecanismos e havia usado a janela úmida da confusão. Buscas foram feitas em campos obscurecidos e em locais onde contatos sombrios negociavam peças raras. Nada. O processo legal correu com pressa. Acusações por conduta indevida corporativa, ameaça e perturbação pública se acumulavam. Mas havia algo que pulava fora do tribunal. O rumor de que alguém havia, de fato, cruzado para outra linha. Não havia provas sólidas, apenas relatos de vizinhos que juravam ter visto, em noites de luz azul, figuras que se pareciam com Jana caminhando por ruas onde ela nunca estivera. Espécie de sussurro coletivo que os amantes de mistério abraçaram com sede. Yale, depois do episódio da faca, percebeu que sua relação com o espaço que ocupava no casamento estava irremediavelmente quebrada. Não era apenas que Vasha a ignorara por Jana, era que a presença dele se tornara de maneiras assustadoras um declínio. Yale e Vasha conversaram longamente. Eles não eram amantes ainda, nem prometeram o futuro. Eram cúmplices de quem precisava escapar.
Vashel lhe propôs algo simples, proteger-se, e Ali aceitou. Juntos, montaram uma estratégia para garantir sua segurança e a de possíveis testemunhas. Ela recolheu documentos, cópias de mensagens, gravações de voz. Protegeu o colar de Jana em um local seguro fora da Casa Fu. Kiana, por sua vez, não ficou parada. Sabia que a prisão de Vasha era uma oportunidade e um risco. Se ele fosse tratado como doente, sua família poderia perder a influência. Se fosse condenado, a memória de Jana ficaria oficialmente intocada. Ela decidiu agir com sutileza. Em uma madrugada, apareceu na pequena casa onde o colar estava guardado e, com voz de sussurro, disse a Yali: "Você sabe o quão facilmente a memória se vende. Não a venda." Yali sentiu o cheiro de manipulação. Kiana deixou pistas que pareciam conselhos e, ao mesmo tempo, ameaças. Era como se ela tocasse a pele dos segredos e avaliasse a reação. Yali, cansada, sentiu o corpo pedir por um corte na tensão. Em seu íntimo havia também uma memória, a de que em outro momento, antes do casamento, houvera possibilidades. Em cartas que encontrou entre papéis antigos, Jana, em vida, escrevera sobre a liberdade que agora todos fingiam querer. Yali, lendo aquelas linhas, sentiu que a obrigação de manter a integridade não pertencia só aos Yun, pertencia a todos que tinham lutado por verdade. Meses se seguiram de inquéritos e audiências prévias. A família Fu contratou defesas caras, os mercados reagiram. Cortinas de ar refrigerado e notas de condolência se tornaram a linguagem oficial. Vasha passou por avaliações psiquiátricas. Médicos detectaram um padrão: período de luto patológico, agravado por traços obsessivos e comportamento de risco. Alguém recomendou terapia, outro internação. O tribunal, prudente, não reduziu a ele a condição de doente imediata, e o debate público deu-lhe a nuance que os outros queriam. Não era só tristeza, era perigo. Então, uma nova pista surgiu, não de polícia, mas de jornalismo investigativo. Uma reportagem apontou que um contrabandista conhecido por traficar peças raras de tecnologia anunciaram um lote de artefatos vindos de um comprador misterioso. Um jornalista seguiu o rastro até um galpão abandonado na periferia. Lá, entre materiais descartados, havia um objeto, pequeno, circular, com marcas que lembravam o Link Button. A descoberta foi publicada com alarde. Foi a primeira vez que o mundo viu, de perto, a peça desaparecida. A revelação desencadeou uma corrida. Lou clamou que o artefato não deveria ser tocado por amadores. A polícia intensificou buscas e a estratégia legal mudou. Quanto à peça, uma perícia técnica confirmou que se tratava de uma versão do botão, possivelmente fabricada por alguém com acesso ao projeto. Havia, no entanto, algo mais perturbador. O botão aparentava ter sido modificado. Alguém experimentara torná-lo autônomo, um upgrade ilegal. Essa descoberta alimentou teorias que não cabiam dentro de prazos legais. Para alguns, foi a confirmação de que pessoas sem ética tentavam vender a chance de escapar para quem tivesse dinheiro. Para outros, era uma prova de que a família Fu fora traída de dentro. Kiana apontou o dedo para entes que julgava suspeitos, e Yale acusou-se em silêncio por ter contribuído direta ou indiretamente para a corrente de obsessão. E Vashel, que buscava proteger Yale, se viu em meio a um jogo maior do que imaginara. O caso ganhou um episódio que mudaria a política de relações entre as famílias. Em uma audiência pública onde testemunhas falavam sobre juramento, um ex-funcionário do laboratório, demitido meses antes do roubo, levantou uma hipótese. Declarara que havia sido instruído por superiores a não reportar falhas em testes para não alarmar investidores. A emoção com que falou parecia alimentar a narrativa de que o projeto fora acelerado por pressões econômicas e que, com pressões, veio a negligência. A cidade ouviu. As ações tremularam. Enquanto isso, Vashel aguardava em reclusão domiciliar. Sua liberdade condicional fora concedida com restrições, mas a casa que lhe restara parecia uma cela de luxúria decadente. Ele lia e relia cartas de Jana. Fazia listas na parede com frases que repetiam uma única ideia: "Se eu não posso trazê-la de volta, farei com que ela exista." As palavras lembravam um juramento. Um dia, em desordem, arrancou vários quadros do corredor e os amontoou no chão. Queria obliterar a representação do que considerava traição. A polícia foi chamada. Os fatos foram arquivados. Nada mais parecia suficiente. A narrativa entrou em uma última fase quando, numa manhã acinzentada, a porta da Casa Fu foi arrombada por um grupo não identificado. Não buscaram nada de valor material. Pousaram apenas no memorial. Mexeram nas flores, abriram a caixa onde o colar há tempos fora guardado. Isso foi a gota d'água. Para Vashel era uma declaração de guerra. Para Yale, o sinal de que a honra já não poderia ser restaurada por palavras. O crime forçou a família a agir com legalidade. Contratos de segurança foram revistos, alianças com autoridades foram ativas. Numa reunião secreta, Kiana apresentou seu plano final.
forçar uma exposição completa de tudo, responsabilidades, negligências, culpabilidades, de modo que a opinião pública decidisse quem era culpado por profanar a memória de Jana. Não podemos devolver a irmã, disse ela, mas podemos impedir que a memória seja vendida. E Yale, cansada da cruzada, percebeu que a batalha da memória já não a representava. Em silêncio, retirou-se para um lugar que ninguém suspeitava, uma pequena casa na costa, onde guardara o diário da amiga perdida. Lá, sentou-se por dias a ler as palavras de Jana e encontrou nelas a claridade que lhe permitia compor uma decisão. Partir. Na véspera de sua partida, Vachel encontrou-a com uma mala pronta. Eles conversaram sem grande drama. Você vai me esquecer? Perguntou ele. Havia ainda uma questão sem resposta. Alguém usara a cápsula humana? Um cientista, demitido e desesperado, declarou com lágrimas não dissimilares de culpa que havia sim documento de um envio não autorizado, mas que os arquivos foram corrompidos. Nós enviamos um teste, disse ele. Não esperávamos, não sabíamos que alguém colocaria vida nisso. A acusação cresceu como uma onda. O público pediu por uma explicação moral. Quem ousaria brincar com a existência em nome do amor? Kiana, diante das câmeras, erguia o seu discurso de preservação. Yale, que acompanhava tudo de longe, decidiu que era hora de terminar. Não havia nada que pudesse ser consertado por tribunal ou por ciência. Havia apenas vidas a serem recuperadas. Na manhã em que a sentença provisória sobre o assunto científico seria lida, Vacha desapareceu. Não houve cena de fuga imponente. Não houve helicóptero ou caravana. Havia, no entanto, um bilhete deixado num guardanapo perto do rádio do escritório. Se não posso trazê-la a casa, eu a buscarei onde ela estiver. A frase soou como o último manifesto de um homem que, esmagado pelo tempo e pela memória, decidiu agir fora das fronteiras da lei. A polícia, que já censurava o comportamento dele, organizou buscas, mas os rastros se perderam. Algum tempo depois circulou nos corredores do tribunal a informação mais insólita. O link button apareceu novamente em um cofre particular pertencente a um colecionador que afirmava tê-lo comprado de um intermediário. O homem jura que apenas desejava proteger a peça de usos indevidos. No entanto, fotos mostraram o cofre vazio na madrugada seguinte. Uma frustração silenciosa percorreu então todos os envolvidos. O artefato, a chave entre universos, parecia mais uma momo de poderes irreais do que uma ferramenta a ser administrada com ética. E enquanto a sede por provas se consumia, uma versão da história começou a circular como rumor, que Vacha havia de fato conseguido atravessar uma linha paralela. Não havia testemunhas confiáveis. Havia apenas registros fragmentários, relatos de olhos que juravam ter visto algo e que por isso foram tomados como curiosidades. No fundo, porém, poucas pessoas duvidavam de que alguém, desesperado, poderia ter usado a peça e permanecido em outro lugar para sempre. O epílogo da família Fu não foi limpo. A reputação arruinada, as ações despencadas, acordos renegociados. Yale, com sua mala e com o diário que agora conservava como espólio de verdade, deixou a cidade. Não foi fuga, foi escolha. Ela se instalou em uma casa perto do mar, onde podia ouvir a chuva sem que lembrasse Diana a cada golpe. Vachel, que tentou manter lealdade, continuou presente, mas sabia que nem todas as feridas pediam cura imediata. Kiana recebeu aplausos de alguns e condenação de outros. Sua cruzada por memória custara caro. Quanto a Vacha, seu destino permaneceu incerto. Houvera relatos fragmentados de um homem sozinho, olhando o mar de outra cidade, repetindo o nome de Jana como se fosse mantra. Houvera notícias ocas de um homem preso em países distantes, acusado de comportamentos estranhos. Houvera ainda vozes que diziam tê-lo visto desaparecer na calada de uma noite com o botão em mãos. A verdade, no entanto, nunca veio totalmente clara. Talvez ele tivesse fugido para outro universo, talvez estivesse escondido, talvez tivesse sido detido por pessoas que acreditavam em justiça privada. O que se sabia com certeza é que a loucura, aquela massa de sofrimento e de obsessão, havia tomado conta de algo que não era apenas um homem, mas um império emocional. O colar de Jana ficou, por um tempo, guardado num lugar onde poucos tinham acesso. Foi, em seguida, devolvido a um museu pequeno, onde a história de Jana foi contada com delicadeza, não como um ídolo, mas como uma pessoa que vivera e cuja morte deixara crueldade. Yale compareceu à inauguração, mas não falou. Ela deixou ali, como oferta silenciosa, parte das cartas que encontrara, não para manter Jana mais viva, mas para ensinar que recordar não é possuir. No fim, a cidade aprendeu lições daquelas duras. Conversas sobre limites éticos em ciência ganharam espaço na agenda pública.
Famílias ricas começaram a contratar psicólogos com mais frequência, conselhos empresariais retensaram poder e responsabilidade. A memória de Jana deixou de ser arma de guerra moral e passou a ser exemplo de como a idealização pode consumir. E Vasha, o homem que ignorara sua esposa por amar a primeira mulher de sua vida, tornou-se figura trágica, um aviso de que o poder, se alimentado por culpa e culto, descamba em destruição. Houve nos meses seguintes uma coletiva de imprensa em que Yale, serena, falou pela primeira vez. Seus olhos não buscavam vingança. O que aconteceu aqui não foi amor, disse ela, foi obsessão. E obsessão exige tratamento, não celebração. A fala teve ondas de repercussão. Vasha a segurou pela mão ao lado como se fosse a coragem que precisara existir. Kiana não compareceu. Vasha, se estava presente, ninguém ouviu. A última cena que muitas pessoas recordam foi uma noite de tempestade no litoral, anos depois. Uma mulher caminha pela praia segurando um livro com versos de Jana. Ela para diante do mar e abre o livro. Lê uma estrofe que fala do tempo e diz em voz baixa: "Você não pode voltar, mas pode caminhar." Em outro ponto da costa distante, num cais antigo, alguém solta um objeto pequeno na água, metálico, redondo. Ele cintila antes de desaparecer. Quem o vê de longe imagina que seja mais lixo jogado ao mar. Outros, com olhos que acreditam ainda em pontes entre mundos, veem no gesto a busca derradeira de um homem por um amor que não pode mais ser tocado. Quando a notícia de que um CEO poderoso fora consumido por sua própria memória atravessou a cidade, muitos acharam que a lição era simples: não permita que o passado te mova. Outros, porém, entenderam algo mais profundo, que ocupar o espaço deixado por alguém exige humildade, e que nenhuma tecnologia criada para desafiar a morte há de curar a alma. E Yale viveu para dar testemunho dessa verdade. Vachel, por amar de modo presente, sobreviveu à sombra. Kiana, com sua convicção, aprendeu que a defesa da memória não justifica a guerra. E o mundo, que via as histórias como espetáculo, aprendeu a olhar melhor. Se você sentiu o peso dessa história e quer ouvir mais narrativas que exploram os limites do amor, da memória e do poder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa advertência. Conta aqui nos comentários quem, na sua opinião, buscava a redenção: Vasha, Yale ou Kiana, e por quê.